chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia. Vamos falar aqui da CPI da Covid. A CPI reforça suspeitas de irregularidades em negócios entre a empresa de logística VTC-Log e o Ministério da Saúde. Um contrato milionário foi transferido para o Departamento de Logística desse ministério e 11 dias depois, boletos de pagamento emitidos pela agência de viagens Voetur Turismo, em nome de Roberto Dias, que comandava esse departamento, começaram a ser pagos. A Voetur pertence também ao grupo empresarial da VTC-Log. Vamos falar sobre esse assunto com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ex-ministro da Saúde, atual presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado e membro titular da CPI da Covid. Olá, senador, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia a todos que acompanham a Rádio Brasil Atual, o Jornal Brasil Atual. Muito bem, estamos aqui na TVT também, senador. E ontem foi ouvido o motoboy Ivanildo Gonçalves, da VTC-Log, né, que confirmou aí saques de mais de R$400 mil na boca do caixa para a empresa, operação um tanto anacrônica, né, senador, em tempos de PIX, transferência bancária, transações eletrônicas, né? Sim, não somente esse aspecto é inusitado, como existem algumas coincidências, né? Nesse período em que nós estamos trabalhando na CPI, em que surgiram as denúncias sobre contratos aditivados da VTC-Log, esse tipo de pagamento, essa maneira de saldar os compromissos da empresa foi modificada. Assim como a intensidade desses saques e o volume maior desses saques coincidiu também com períodos mais próximos àquela situação em que houve o aditivo, né, do contrato principal da empresa, o que nos faz pensar que possivelmente essas contas que eram pagas, esses boletos que eram resgatados, em verdade estavam sendo uma forma de remunerar aqueles que tinham facilitado esses contratos, né? Então, é uma suposição muito forte que nós pretendemos confirmar com um avanço na quebra dos sigilos, não somente do Ivanildo Gonçalves, que falou ontem, mas da própria empresa e de outras pessoas da empresa. Quer dizer que essa prática, enfim, dessa transação, né, de retirada no caixa de muitos, né, milhares de reais aí, de acordo com as informações obtidas pela CPI, o motoboy efetuou saques que somaram mais de 3 milhões de reais na mesma agência bancária da Caixa, né, localizada no aeroporto de Brasília, no período entre janeiro e julho. Aí, como você falou, né, senador, depois essa prática parou coincidentemente com as investigações da CPI, é isso? Exatamente, com as investigações da CPI, com a denúncia que saiu estampada na imprensa de como houve o aditivo desse contrato de logística. Acho que todo mundo lembra, a empresa fazia uma solicitação de uma correção no valor de 57 milhões de reais. O Ministério da Saúde, por meio dos seus técnicos, queria uma correção no valor de R$1 milhão e, ao final, o diretor de logística, Roberto Dias, terminou por aceitar uma proposta intermediária, mas que era 18 vezes maior do que a proposta inicial do Ministério, e esse aditivo ficou em 18 milhões de reais. Né? Então, com o surgimento dessas informações e o trabalho da CPI, que começou a citar a VTC-Log, esse tipo de pagamento mudou. É como se, de uma hora para outra, eles tivessem descoberto outras formas, né, de transferência de recursos para os seus credores. Muito bem. Senador, e a empresa de logística, a VTC-Log, pode ter sido contratada de forma irregular? Sim, porque toda a parte de logística de medicamentos e vacinas era feita anteriormente por um órgão do próprio Ministério, né? Chegou a haver uma cogitação de que se pudesse mudar esse sistema e fazer a contratação dos Correios por uma dispensa de licitação, coisa que o Tribunal de Contas impediu a partir
de uma ação movida por uma empresa privada. Então, houve a licitação, sendo que a empresa que ficou em primeiro lugar foi estranhamente desclassificada para que a VTC-Log, ainda à época com o nome de Voetur, pudesse assumir esse contrato. E há muitas dúvidas, há inclusive investigações feitas pelo Tribunal de Contas da União quanto à lisura nesse processo de licitação, nessa contratação. Enfim, é um outro tema que não vai caber à CPI da Covid investigar, mas certamente nós vamos reforçar em termos de documentos e outras denúncias, o trabalho que hoje já é feito pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas da União. Exato, e teve um momento também, senador, que você falando, dessa transação, que o motoboy sacando milhões de reais na boca do caixa, pagar contas a integrantes do governo, é a empresa responsável por armazenar e distribuir as vacinas no Brasil, não é isso? E até você chegou a falar, nas mãos de quem nós estamos, senador? Exatamente, esse é um governo que tem se caracterizado por uma absoluta incapacidade de gestão das políticas públicas, das ações públicas, Um governo que não tem transparência, que não tem controles, que qualquer pessoa se aproxima da cabeça dos ministérios e, a partir daí, se dispõe a fazer negociatas as mais absurdas, Então, todos esses aspectos que têm sido revelados pela CPI da Covid têm em comum essa questão, o fato de que o governo não tem capacidade nenhuma de gestão, de que ele não tem qualquer tipo de transparência, é um governo onde a prática do tráfico de influência é permanente e onde alguns atores estão praticamente em todos os espaços do governo, Então, realmente, quando nós analisamos, por exemplo, esse tal Fibbank, que é outra empresa profundamente suspeita e é responsável por dar garantias a vários contratos do governo, feitos com empresas, e ali está a Fibbank em vários deles, uma empresa que só no estado de São Paulo tem 28 processos contra ela por não ter honrado exatamente as fianças que ela ofereceu. Vamos falar mais daqui a pouquinho sobre Fibbank, já vamos aprofundar essa questão com mais um depoente importante também em relação a esse caso, senador? Agora, em relação também à empresa, a VTC-Log, ela falou que lhe falta governança, em relação a essa questão toda, de transação, essa maneira, como ela atua, tirando dinheiro da boca do caixa. Como é que você viu também? Ficou realmente espantado com esse tipo de reação, Exatamente, porque nós hoje estamos vivendo um período onde uma pequena empresa, um pequeno comerciante, um trabalhador autônomo tem condição de ter a sua vida bancarizada, vamos dizer assim. Todo mundo hoje que quer tem condição de ter uma conta bancária, tem condição de ter um Pix, tem condição de fazer transações bancárias, e financeiras, e como tal, não se justifica uma empresa do porte da VTC-Log, uma empresa com contratos milionários, só esse contrato de armazenamento e distribuição de vacinas e medicamentos, ele chega na casa dos 500 milhões de reais durante os 5 anos do contrato. Com essa correção que aconteceu, vai para um valor ainda maior, E, como tal, usar um argumento como esse é até uma forma de escárnio com a população e com as pessoas que têm o mínimo de inteligência. Fica claro que o desejo de fazer pagamentos em dinheiro vivo buscava esconder quem eram os beneficiários por esses pagamentos. Mas eu acho também que eles devem ter desenvolvido, diferentemente do que eles afirmaram, que era uma empresa sem muita governança interna, eles devem ter desenvolvido métodos de governança que lhes permitem fazer pagamentos, outros a intermediários, a pessoas
que facilitaram contratos por outras vias que nós ainda não descobrimos. Isso. Bom, senador, vocês foram muito respeitosos com o motoboy Ivanildo, né, que não ganha nem R$ 2.000 por mês, e acreditam que ele tenha sido realmente usado para um esquema criminoso, né, uma situação também complicada dele ali, né, ao lado do advogado da empresa, diz que não conhecia o Roberto Dias, se negou a entregar o celular, apesar dos vários pedidos de senadores, mas já foi aprovado também, vocês já aprovaram aí a quebra de sigilo e de busca de apreensão do celular, enfim, essa situação, né, desse trabalhador, enfim, ele foi usado, né, senador? Com toda certeza, não é? Agora, eu também tenho uma certa dúvida se realmente ele é uma pessoa que sabe tão pouco, né? Eu acredito que ele deve ter informações importantes sobre como as coisas aconteciam, a quem essas contas, para quem essas contas eram pagas, não é? E eu tenho a impressão que com a quebra do sigilo telemático dele, o sigilo telefônico, pelo menos, nós vamos conseguir identificar informações relevantes para que a gente saiba quem foram os beneficiários desses pagamentos, né, que foram num montante muito grande e não foram feitos pelos belos olhos de ninguém. Eu creio que ainda há muita coisa importante. Eu só não sei se nós vamos conseguir chegar até as últimas consequências, chegar a fundo, porque a CPI tem aí um prazo que nós achamos que não deva se estender por muito mais tempo, e como tal, eu acredito que aquilo que nós não conseguirmos alcançar, vamos encaminhar para o Ministério Público para que ele possa fazer uma investigação mais aprofundada. Perfeito. Senador, o Ivanildo confirmou que esteve lá no Ministério da Saúde várias vezes, né? Que foi até o quarto andar, né? Onde fica aí o Roberto Dias, onde fica o Departamento de Logística, para entregar um pendrive. Esse pendrive que também é coisa do passado, né? Agora, o que vocês suspeitam em relação a isso? Eu suspeito que quando nós fizéssemos a requisição das entradas e saídas de pessoas no Ministério, nós iríamos encontrar, sem dúvida, o nome do Ivanildo em vários momentos. E acho que eles fizeram mais ou menos uma espécie de vacina, né, para que, quando isso acontecesse, já houvesse uma justificativa muito clara sobre o que é que ele foi fazer lá. Já deveria haver o registro que ele estava indo para o quarto andar, já deveria haver o registro da presença dele em vários momentos, né? Então, eu acredito que ele não ia tão somente para entregar faturas. E é outra coisa que não se explica, não é? Hoje, quando sempre se quer reduzir custos, ninguém mantém uma pessoa trabalhando simplesmente para ficar levando cópias de faturas que podem ser mandadas por via eletrônica, né? Então, a minha impressão é que aquilo ali já foi uma estratégia dos advogados. Mas a quebra do sigilo telefônico pode ajudar bastante a gente saber. É provável que antes de ele ir a esses lugares, ele fazia contato com alguém, ele dizia o que iria fazer, fazia alguma referência a alguma coisa. Então, é possível que, se ele estiver mentindo, nós possamos, pelo menos, identificar que a mentira existe. Perfeito. Agora, senador, Ivanildo disse que entregava o dinheiro para a funcionária chamada Zenaide, né, do Departamento Financeiro da VTC Log. Ela deve ser chamada pela CPI? Sim, muito provavelmente. Nós, inclusive, estávamos tentando trazê-la no dia de hoje. Porém, como o médico que atendeu o senhor Marconi Albernaz retirou o atestado de que ele estava acometido por um problema de saúde, nós achamos melhor manter a mesma ordem que havíamos anteriormente definido. Então, por conta disso, nós hoje deveremos ouvi-lo. Mas eu acredito que na semana posterior, a semana que vem, depois do feriado, quando nós retomarmos as últimas audiências públicas, ela deve ser convocada. Certo. Senador, e hoje, como você mesmo falou, a CPI ouve o lobista Marconi Albernaz de Faria, né, que é intermediário da Precisa Medicamentos, e também tem ligação, né, com o Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente? Pois é, isso deve ser perguntado também, não é?
ele claramente, nas auscultas telefônicas que foram feitas no inquérito que trata da venda de testes para o governo do estado do Pará, ele foi flagrado em várias ocasiões, não é, em tratativas com integrantes do Ministério da Saúde, comentando sobre essas tratativas e tentando criar as condições para a venda de testes, né, ao Ministério em contratos milionários. E ali ele se relaciona com pessoas que negaram qualquer tipo de participação nesse tipo de atividade. Então, ele é uma testemunha importante para confirmar ou negar alguns depoimentos que nós tivemos recentemente. Ele é a pessoa que coloca em contato o Roberto Dias, não é, com algumas pessoas que representavam a Precisa também. E há essa informação de que ele teria relações com o filho do presidente, que teria, inclusive, ajudado a viabilizar burocraticamente uma empresa do filho do presidente da República. Bom, isso pode ser uma coisa, de certa forma, secundária, mas também mostra o tipo de relação que as pessoas que estão no poder aqui hoje no Brasil têm, né? Exato, ligações perigosas. Agora, senador, o advogado Marcos Tolentino, né, que faltou à CPI, apresentou atestado médico, de acordo com o Hospital Sírio-Libanês, sofre de hipopotassemia grave, né, perda de potássio no organismo, e não tem data prevista para alta. Ele é suposto sócio oculto da Fibbank, ou, como vocês estão falando, Lorata Bank, né? Na verdade, o Marcos Tolentino é pessoa conhecida há muito tempo nesse meio da corrupção no setor público, não é? E nesse caso específico da Covaxin e de um outro contrato importante sobre preservativos femininos, foi o Fibbank, o banco que ofereceu as garantias para esses contratos. Sendo que o Fibbank, como eu disse, é uma instituição que já está sendo processada só no estado de São Paulo por 28 empresas, pessoas que foram lesadas com esses avais dados pelo Fibbank, né? Então, nós também identificamos uma forte ligação dele com o líder do governo, o Ricardo Barros. Então, a oitiva dele, para nós, é muito importante para que nós possamos desvendar essa rede, né, de tráfico de influência que parece que existia no Ministério da Saúde e que Ricardo Barros parece ter uma posição estratégica nesse esquema. Perfeito, eu só vou registrar aqui também, senador, a gente já está no finalzinho, já falaram aqui, encerra já, que a gente está já no tempo, mas durante a sessão ontem, você fez uma grave denúncia, né, envolvendo o prefeito de Cerro Grande do Sul, lá do Rio Grande do Sul, Gilmar João Alba, que foi flagrado pela Polícia Federal no aeroporto com R$505 mil. Assim, só rapidamente, senador, para a gente fechar aqui a entrevista, fale um pouco só sobre isso. Na verdade, isso aconteceu na quinta-feira da semana passada. A Polícia Federal fez essa identificação desse recurso, diz que abriu um inquérito, mas como isso só veio a se tornar público no dia de ontem, não é? Nós achamos que era importante fazer a denúncia, por duas razões. Primeiro, porque há fortes evidências de que esse dinheiro vinha para financiar esses atos antidemocráticos que estão sendo organizados pelo presidente Bolsonaro e seus apoiadores agora para o dia 7 de setembro, aqui em Brasília e lá em São Paulo, não é? Segundo, era relevante porque, apesar disso ter acontecido dias atrás, ainda não havia se tornado público. E hoje nós sabemos que há um aparelhamento, né, pelo menos de setores da Polícia Federal. Então, era importante que nós trouxéssemos a público e, inclusive, encaminhássemos essa denúncia para o ministro Alexandre de Moraes, que é o responsável por um inquérito importante que investiga, não é, as tentativas de ruptura do Estado Democrático de Direito no nosso país por parte dessas hordas bolsonaristas, né?
Muito obrigada, senador. Um forte abraço e até a próxima, hein? Bom trabalho. Eu que agradeço. Um abraço para você, para todo o pessoal da TVT, todo o pessoal da Rádio Brasil Atual. Tchau. Obrigada, um abração. Falamos aqui com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ele que é membro titular da CPI da Covid. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.